estou muito contente, amigos, de ver essas palestras com o Michelson, com o Mateus, coisas muito boas. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de assunto. E eu agradeço também, porque é raro eu poder ter um momento para eu poder aprender com outros amigos, né? Normalmente tu está numa programação palestrando, e eu pude falar ontem, falei hoje de manhã, e agora à tarde eu estou podendo aprender coisas novas. Muito bom. Isso para mim, olha, não vou esquecer mais, duas coisas. Atos 6, verso 8, que mostra Estevão cheio de graça. E quando o Michelson me mostrou a página 440 desse catecismo aqui, para eu poder usar agora. Então, Deus faz essas coisas por mim, amigos. Eu não decoro as coisas, mas quando me chama a atenção, eu vou memorizar a ideia ou alguma coisa. Então eu não sei o que está diretamente em Atos 6:8, todo o texto, mas agora eu não vou esquecer que o mesmo termo cheio de graça que está em Atos 6:8 aparece para Maria lá, né? E o Michel me mostrou essa página 440, foi pá! Sabe o que acontece muito, amigos, comigo? Vou dizer para vocês como Deus é bondoso com este pecador que sou eu. Acontece muito de, antes de chegar uma pergunta para mim, no Na Mira da Verdade, ser posto na minha frente, por alguma circunstância, um livro ou um texto bíblico sobre o assunto. Isso acontece momentos antes, às vezes um dia, 2, 3, uma semana. Então o que eu sempre digo, irmãos? O que acontece no Na Mira da Verdade não é que eu sei tudo, é que Deus permite chegar às que eu sei responder. É isso. As que eu não sei responder, as perguntas, Deus não permitiu chegar ainda. E quando elas estão para chegar, Deus me dá um insight, leia esse livro, leia esse texto, entendeu? Então Deus me deu uma memória boa para certas coisas e ela é péssima para outras, mas o diferencial do meu trabalho não é a minha memória, é o Espírito, é Ele. Porque se Ele não me ajudar a encontrar livros, explicações, textos novos, como aprendi aqui, né, com o Mateus, com o Michelson, se ele não me ajudar a ter acesso a essas coisas, óbvio, vão chegar perguntas que eu não vou saber responder. Né? Então Deus tem sido bondoso comigo, nesse sentido. Então, sempre, né, meu irmão, Deus guia os seus filhos, então não precisamos temer. Aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão contra, né? Irmãos, eu vou falar aqui muito brevemente de um assunto que é extremamente amplo e importante. Eu vou dar aqui uma introdução da introdução, da introdução, da introdução, da introdução, da introdução, da introdução. Tá? Não tem como abordar um assunto desses, não porque Mateus, eu, Michelson não queríamos. É que os assuntos são muito importantes e amplos. E o Michelson até estava conversando aqui comigo, numa possibilidade de nós fazermos mais desses congressos, né? Porque são assuntos muito importantes, atuais, e a temática é muito ampla. Como eu vou dar uma introdução, da introdução, da introdução, da introdução, da introdução, eu quero deixar para vocês aqui algumas recomendações de literatura, tá? Sobre o assunto. O Michelson já indicou para vocês o Crenças Populares, do Dr. Bacchiocchi. Ali tem um capítulo, eu já li faz anos, eu não lembro mais bem do conteúdo que está ali, mas eu tenho que reler, que ele mostra um resumo da origem da observância do domingo. Tem este capítulo ali. Tem um capítulo sobre Maria, inferno, morte, predestinação. É um livro muito interessante de você ter. Um outro livro, esse eu não, estou me familiarizando com ele tem pouco tempo. É uma coleção, amigo, que está sendo publicada por uma editora
Adventist Pioneer Library. Livraria dos Pioneiros Adventistas. Em parceria com o Centro White, foi traduzido para o português esse livro que eu achei assim muito interessante. Assim, estou agradavelmente surpreso com o livro. E não poderia ser diferente, né? Quem escreveu foi John Andrews. J.N. Andrews, isso você sabe, é um pioneiro nosso que se acreditava que ele sabia o Novo Testamento inteiro, de cabeça. E John Andrews escreveu este livro aqui, História do Sábado e do Primeiro Dia da Semana, o registro bíblico do sábado e como ele foi suplantado pela festa pagã ao sol. Que livraço, irmãos. Eu estou me familiarizando agora com este livro. Deixa eu ver, estou aqui na página 100 e alguma coisa. Não. Isso, estou aqui na página 80. É um livro aí de umas 330 páginas. Mesmo que não seja o que há de mais atualizado sobre o assunto, porque Andrews é dos dias da Sr. White, a pesquisa que Andrews fez foi assim impressionante. Ele pesquisa até mesmo os escritos dos pais da igreja e ele mostra que certas citações usadas dos pais da igreja foram até fraudadas, para vocês terem uma ideia, para dar apoio ao domingo. Depois, tem outras citações, sim, em que os pais da igreja abordam essa questão, só que também não dá para tirar conclusões maiores. Então, eu recomendo este livro, você pode acessar lá o Centro de Pesquisas Ellen G. White, ou o próprio site aqui, ó, editoradospioneiros.com.br. Tem vários livros dos pioneiros. Olha, um que eu li recentemente, não tem a ver muito com o tema, mas eu tenho que falar, foi aquele livro sobre o decreto dominical, Michelson. Que livraço, do Alonso de Jones. Irmãos, vocês querem uma base histórica para ver que os nossos pioneiros não estavam viajando quando falaram do decreto dominical? É este livro. Em dezembro de 1888, Alonso de Jones esteve no Senado norte-americano, porque em dezembro de 1888 estava sendo discutida uma lei dominical nacional. E você vê no livro, durante o debate que ele tem com um senador chamado Blair, você vê algo muito interessante, que em alguns estados norte-americanos já tinha um decreto dominical. E que alguns observadores do sábado, como judeus, batistas do sétimo dia e adventistas, em alguns estados, já estavam sofrendo algum tipo de perseguição. Multa por fazer algo no domingo, perda de propriedade. Está ali. Então é um livro, eu já digo para você, não é um livro agradável de se ler, porque é um debate, tá sempre ele, doutor, e o Blair debatendo e conversando. E aí ele explica porque, eu achei muito interessante, que Jones argumenta o seguinte, ele argumenta que o Estado, por que ele foi contra, né, a lei dominical nacional? Ele diz assim que o Estado, ele deve legislar sobre os 6 últimos mandamentos do decálogo, que tem a ver na relação do próximo. Mas quanto aos 4 primeiros, como é uma relação entre nós e Deus, o Estado não deve legislar. Olha que interessante a argumentação. Então eu me lembrei agora desse livro. Então eu sugiro, você vai acessar essa editora aqui, né? editoradospioneiros.com.br, pega esse livro, estuda ele bem, porque aqui Andrews fez uma pesquisa muito interessante. Recentemente, o Biblical Research Institute, ele também publicou uma obra bem atualizada sobre o sábado no Novo Testamento. É um livro enorme. Tá? Tem o do Antigo Testamento, então, óbvio, não está traduzido no português ainda. Então, tem um livro do Dr. Alberto Tim, O Sábado nas Escrituras, na Casa Publicadora. Então, tem várias literaturas. Então, estou sugerindo essas aqui para vocês se aprofundarem. Este aqui, irmã, boa sua pergunta. Na loja da Novo Tempo tem esse livro aqui. A Novo Tempo, lá na lojinha da Novo Tempo, até pode acessar o site, irmãos. Podem comprar pela internet.
Tem também nos céus, então, olha que maravilha. Então, é um livro, irmãos, que tem que ter. Eu estou lendo ele agora, eu não conhecia este livro, tá? Digo para vocês. E a argumentação de John Andrews é muito sofisticada. E fácil de entender. Mas é bem sofisticada mesmo, né? Quem mexeu no meu sábado? Gostei do título, irmão. Não, muito bom título, irmão. Não vou roubar o seu título, viu? Mas me deu vontade de escrever um livro, mas não vou roubar o seu título. Muito boa ideia. Quem mexeu no meu sábado, né? Então, irmãos, esses livros são alguns que eu creio que vocês podem se aprofundando no assunto. Vou dar só linhas gerais, porque nós temos uma palestra do Michelson sobre o purgatório e temos que assistir. Veja, a mudança, irmãos, do sábado para o domingo foi um processo e não ocorreu do dia para a noite. A primeira coisa que nós temos que analisar é que a Bíblia profetiza a mudança da lei, mas não autoriza a mudança da lei. Vocês perceberam a diferença das duas coisas? Estou procurando ser aqui bem simples, até para atingir o maior número possível de pessoas. E nossos irmãos católicos perceberem o quê? A Bíblia profetiza a mudança na lei de Deus, mas a Bíblia não autoriza a mudança na lei de Deus. Vamos ver alguns textos? Nós já comentamos sobre um ontem, mas eu tenho que tocar nesse assunto de novo. Daniel 7:25. Muitos intérpretes creem que este poder representado pelo chifre pequeno era Antíoco Epifânio, que profanou o templo de Jerusalém e sacrificou porcos no altar. Mas Antíoco Epifânio é muito medíocre para ter todas as características desse poder representado pelo chifre pequeno que alcança várias regiões do mundo. E Antíoco alcançou uma região muito simples, muito pequena, em comparação com o alcance do chifre pequeno. Até porque esse chifre pequeno está localizado, aparece no tempo do fim. Se você olhar Daniel 7, versos 9 e 10, você vê que a fase pré-advento do juízo é para condenar esse poder representado pelo chifre pequeno. Então, se o juízo é um evento mais futuro do que presente, diríamos assim, é óbvio que o poder representado pelo chifre pequeno aqui não pode ser Antíoco. Então tem outras razões, mas só para você ter isso aí em mente, porque alguém vai argumentar com você. Daniel 7:25 fala que esse poder que ontem nós identificamos como Roma imperial, o papado, fizemos uma separação, não é? Entre papado e os nossos irmãos católicos, que não tem nada a ver com isso. Muitos filhos sinceros, eu digo uma coisa, irmãos, tem muitos filhos de Deus no catolicismo que são mais sinceros na sua comunhão com Deus que muitos protestantes e muitos adventistas do sétimo dia. Tem muitos adventistas que são adventistas só no sétimo dia. E tem muitos católicos apostólicos romanos, mesmo equivocados doutrinariamente, são católicos em todos os dias da semana. Então eu não estou aqui questionando a sinceridade dos irmãos católicos, mas mostrando sim equívocos doutrinários. Então o papado, que é um sistema que se corrompeu doutrinariamente e que separa o papado dos irmãos católicos sinceros, nós vimos ontem que esse poder representado pelo chifre pequeno é Roma papal. Primeiro porque surge após Roma, uma das bestas aqui em Daniel 7, e porque no verso 25 fala assim, que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O método historicista de interpretação, ele não nos permite encontrar outro sistema e outro momento histórico que não seja o papado e o período medieval aqui. Esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo equivale
há 1260 anos, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias proféticos, né? Equivale aos 42 meses do Apocalipse. Então é o período de 538 a 1798 em que os cristãos foram duramente perseguidos por Roma papal. Essa mudança, amigos, na lei de Deus, ela foi profetizada. Porém, ela não foi aprovada. Por que não foi aprovada? A resposta é muito simples e você sabe muito bem. Em Mateus 5,17, quando Cristo fala dos escritos de Moisés e do Antigo Testamento, e óbvio, o decálogo está incluso, ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. A palavra cumprir, do grego plerô, não é cumprir no sentido assim, ó, Cristo obedeceu por mim e eu não preciso obedecer mais. Porque essa é uma interpretação que tem no meio evangélico, né? Não, a palavra plerô, no grego cumprir, é completar, encher. O que Cristo está fazendo? Ele está completando, enchendo, dando o significado que o Antigo Testamento tem. E é o que ele faz naquele contexto. Ele amplia, ele enche o significado do não matarás, ele amplia o significado do não adulterarás. Então ele amplia, de Mateus 5 a 7, ele plerou, ele cumpre no sentido de ampliar o significado dessa lei. E no verso 18 tem algo muito importante. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio, ou seja, nem a menor letra, nem um acento se omitirá da lei de Moisés e do Antigo Testamento, até que tudo se cumpra. Por que é importante, amigos, esse assunto? Alguém pode estar pensando, me vendo na internet, já vai falar em salvação pelas obras. Muito pelo contrário. A justificação pela fé só tem sentido se a lei de Deus é eterna. Não tem sentido se a lei de Deus não é eterna. Quer ver uma coisa que eu me lembro muito bem? Tem uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Plenitude. Ela é protestante. E eles não são defensores da guarda do sábado. Tá? São defensores da guarda do domingo. Só que essa Bíblia de estudo, quando comenta Romanos 3,31, ela é muito honesta. Em Romanos 3,31, Paulo diz assim: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O que essa Bíblia protestante diz ali? Olha que interessante. Eu vou dizer aqui com as minhas palavras, que eu não lembro bem a nota, como ela está ali. Diz assim que a cruz prova que as leis morais de Deus são eternamente válidas. Por quê? Porque quando Cristo, irmãos, morre na cruz, Ele está justamente pagando pelo débito para com uma lei que é eterna. Então é essa argumentação que está nessa nota de Romanos 3,31. Então quando nós falamos da lei de Deus, como adventistas, e mostramos que Roma papal fez essa alteração, primeiro, não queremos ofender nossos irmãos católicos, porque muitos deles são muito mais sinceros na fé que têm do que muitos protestantes, né, inclusive adventistas, mas ao mesmo tempo não estamos falando contra a doutrina da justificação pela fé, muito pelo contrário. A nossa defesa da lei, ela realça a justificação pela fé. Porque quando eu prego a eternidade da lei, eu percebo que existe um padrão moral que eu não posso alcançar para ser salvo. E é graças a esse padrão moral eterno que eu sinto a necessidade de um Salvador. Sem esse padrão moral eterno, eu não tenho necessidade de um Salvador. Uma outra coisa que muitos irmãos evangélicos não distinguem, eles não separam a abolição da função condenatória da lei como princípio de vida. Isso aqui é grave. Quando Paulo fala em Colossenses 2,14, por exemplo, que ele aboliu o escrito de dívida, ele não fala da lei como princípio de vida, porque ele mesmo fala em Romanos 3,31 que não anulamos a lei pela fé. Ele mesmo fala em Romanos 7,12 que a lei é santa, justa e boa. Quando ele fala da abolição do escrito de dívida, a palavra escrito de dívida, no grego quirógrafon, se refere a uma nota promissória, uma nota de débito. Então o que ele está dizendo?
que a condenação que a lei exerce sobre nós, Cristo cravou na cruz. Então Cristo, ele acaba com a condenação da lei sobre você. Por isso Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que ao abolir a condenação da lei sobre a minha vida, transferindo a sua justiça para mim, Cristo não abole a lei como princípio de vida. Isso é exemplificado na vida de Cristo. E Hebreus 8:10 diz que na nova aliança, o que Deus vai fazer com a lei? Jogar no lixo? Não, ele vai imprimir ela onde? Na mente e no coração. A mudança do sábado, amigos, para o domingo foi um processo gradual. E eu vou dar para vocês, como eu falei aqui, o resumo e aí irmos para a palestra do Michels. Nós temos, irmãos, vamos dividir aqui a história em duas fases, só para fins didáticos. A história inspirada e a história não inspirada. A história inspirada do dia de guarda encontramos no texto bíblico. Eu gostei dessa distinção que nas entrelinhas, em alguns momentos, o Mateus e o Michel já fizeram. A tradição eclesiástica, ela é importante. Só que ela não é inspirada. Os pais da igreja foram homens piedosos, mas não eram profetas, nem inspirados. Então essa distinção não há no meio católico. Então você vai ter que mostrar para o irmão católico que o profeta, ele é inspirado. Quem não é profeta, ele é iluminado. Por exemplo, às vezes alguém já disse para mim algumas vezes assim: nossa, esse sermão de hoje foi inspirado. Eu não falo nada, mas o que eu penso já na minha cabeça? Não foi inspirado. Porque quem prega não é um profeta, se ele não recebeu o chamado profético. Deus iluminou a pessoa, né, para preparar o sermão, para apresentar, mas a inspiração é só o profeta. O que acontece, amigos? Os pais da igreja não foram inspirados, mas foram iluminados. Só que eles também fraquejaram. Aqui em Daniel 7:25 foi profetizada uma mudança na lei de Deus. E você não vê uma mudança tão clara como a que foi feita no catecismo. Daqui a pouquinho eu vou citar aqui. Mas só para a questão dos pais da igreja. Inicialmente, irmãos, na história, vamos aqui dividir. A história inspirada mostra o sábado sendo observado no texto bíblico. Então, por exemplo, no livro de Atos, se você analisar, no livro de Atos, os apóstolos sempre se reuniam aos sábados, mesmo que se reunissem em outros dias da semana, mas o sábado era o dia especial de adoração. Até em Atos 17:2, tem uma expressão que aparece para Cristo lá em Lucas 4:16. Fala assim: Paulo, segundo o seu costume, foi visitá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. E lá em Lucas 4:16 fala que Cristo, segundo o seu costume, foi à sinagoga. Então o costume judaico e judaico-cristão foi guardar o sábado. Se você ler, por exemplo, Atos 18, 3 e 4 e verso 11, você vê que Paulo pregou todos os sábados em Corinto. E isso aconteceu por 1 ano e meio. Só em Corinto, irmãos, Paulo observou 78 sábados. Corinto era uma cidade grega. Seria uma ótima oportunidade para em algum sábado ele pelo menos cogitar a mudança do sábado para o domingo. Mas ele não fez isso em 1 ano e meio, irmãos. Ah, Leandro, você está usando o argumento do silêncio. Não. E fora da sinagoga, em Atos 16:13. Ele guarda o sábado numa região onde não há sinagoga. Como não há sinagoga, ele vai para a natureza. Né? Então, de acordo com o Arnaldo Cristianini, no livro Subtilezas do Erro, quando ele analisa esses textos mostrando eventos 50, 60, 70 anos após a cruz, Arnaldo Cristianini mostra que há no mínimo 90 reuniões religiosas no sábado. E isso de acordo com Lucas 23:56, segundo o mandamento
Então, a história inspirada mostra o sábado como dia de guarda. Já a história não inspirada, ela vai mostrar o sábado como dia de guarda, mas o domingo entrando aos poucos. E aí você vai entrar na questão dos pais da igreja, que eu não vou detalhar aqui. Mas viu a diferença? A história inspirada de Atos registra qual dia de guarda? Sábado. A história não inspirada vai registrar ambos. Como que começou, irmãos? Por razões doutrinárias, políticas, e como Mateus falou aqui, quanto mais se afastavam do período apostólico, quando foram morrendo os apóstolos, e aqueles pais da igreja mais próximos aos apóstolos, irmãos, a corrupção doutrinária foi só aumentando. Você vê as igrejas do Apocalipse? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Doutrinariamente vai o quê? Decaindo. Quanto mais se afasta dos pais da igreja, pior fica a situação. O que aconteceu no momento? Você não vê provas conclusivas da guarda do domingo, a não ser a partir do segundo século. A partir do segundo século, você já começa a ver algumas evidências mais fortes. Porém, do período do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ali até o século II, conjecturar a guarda do domingo é muita fantasia. Existem até alguns textos dos pais que são meio que manipulados para dar a entender isso. Você começa a pisar em terreno mais sólido do século II, III, avança, IV. Inicialmente, irmãos, Bacchiocchi fala no livro que o Michel se indicou para nós, que teve também uma questão política aí. Não só uma corrupção doutrinária, mas uma questão política. O imperador Adriano, agora eu não lembro se foi por volta de 150, não lembro agora o dado, 115, 150 depois de Cristo, ele começou a perseguir alguns cristãos. Ele não era um grande perseguidor como outros foram, mas ele começou a perseguir. E uma das formas dele determinar quem era ou não um judeu cristão era saber qual é o dia que o indivíduo guardava. Então e aí ele mandava expulsar de Jerusalém. Aí alguns começaram a fazer o quê? Bacchiocchi conta isso para nós. Eles observavam o sábado, mas aos poucos foram fazendo o quê? Se reunindo domingo de manhã, faziam uma refeição juntos, mas depois tinham os seus trabalhos normais durante o dia. Não era ainda uma guarda do domingo. Com o tempo, também não só por uma questão política, mas por uma questão de preconceito religioso, os cristãos começaram a ter um sentimento antijudaico muito forte. Então os cristãos não queriam se parecer com judeus, já que na cabeça deles todos os judeus foram responsáveis pela morte de Cristo. Então eles foram criando o sábado deles, que na visão deles seria o dia da ressurreição do Senhor. Então foi um processo gradual. Inicialmente era só o sábado, depois fazia-se uma merenda religiosa no domingo, tal, e aí ia trabalhar, e aí depois o sábado foi sendo suplantado. Só que Daniel 7:25 profetizou que isso aconteceria, mas não aprovou que isso acontecesse. Tanto que, por mudar a lei de Deus e por perseguir os santos do Altíssimo, no juízo pré-advento, ao concluir o juízo pré-advento, Cristo volta e condena o poder representado pelo chifre pequeno, que é Roma papal, não os nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos sinceros. Eu finalizo, amigos, lendo para vocês aqui esse trecho desse catecismo que o Michelson me emprestou. É Catecismo Romano, versão fiel da edição autêntica de 1566. Frei Leopoldo Pires Martins,
1951. Na página 440, tem aqui uma citação muito interessante, que vai ajudar você a perceber que mesmo nós não podemos dizer, irmãos, que nós temos sim que dizer que a Igreja Católica foi a maior responsável pela mudança de guarda. Mas lembre-se de explicar que isso foi um processo gradual. Quando Constantino dá o seu decreto em 321, 7 de março, de 321 depois de Cristo, isto é no âmbito civil. Mas já vinha aos poucos a influência do culto ao sol, já que os pagãos adoravam o sol e Cristo era o sol da justiça. Por que não ensinar os pagãos a adorarem o sol da justiça que é Cristo no dia da ressurreição dele? Olha, a intenção é boa, mas a maneira foi errada, não é? E aí o que acontece? Aqui na página 440 desse Catecismo Romano, olha o que eles reconhecem. Obrigado, Michel, você viu, por me emprestar o catecismo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Eles são sinceros aqui. Ele não está dizendo que a Bíblia achou conveniente transferir para o domingo a solenidade da celebração do sábado, porque a Bíblia não faz isso. Mas eles reconhecem a Igreja de Deus, que é a Igreja Católica na visão deles, E aí segue. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo do universo, o dia da criação da luz, o primeiro dia, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia, e que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso quiseram os apóstolos fosse ele chamado domingo. O próprio catecismo reconhece que a Igreja achou conveniente transferir para o domingo a solenidade do sábado. Mas eu pergunto, irmãos, a Bíblia achou conveniente? Não. A Bíblia profetizou em Daniel 7:25 que um poder político religioso em antagonismo a Deus, contra a vontade de Deus, faria essa mudança. E eu repito, só um pouquinho, irmão. E eu repito para finalizar o argumento. Lembra do seguinte, um exercício que eu dei ontem. Pegue uma Bíblia católica, abre em Êxodo 20 e abre o Catecismo nos 10 Mandamentos. E procura na história se algum outro poder político religioso cumpre com tanta especificidade Daniel 7:25, que mudaram os tempos e a lei. Recordo a você, para refrescar a sua memória, o segundo mandamento que diz para não adorar imagem de escultura, não aparece no catecismo. Para suprir a falta do segundo mandamento, o 10º foi dividido em 2. E o 4º, que manda observar o sábado em memorial ao Deus Criador, virou o 3º e foi substituído por domingos e festas. Que interessante, Se os católicos tivessem realmente criado a Bíblia, eles teriam, com certeza, feito uma alteraçãozinha no decálogo lá há muito tempo. Como disse o Michelson, Se eles tivessem criado realmente a Bíblia, era um tiro no pé deles mesmos. Não tem lógica, não faz sentido. Agora, uma coisa, eu respeito muito o tradutor católico. O tradutor católico, por mais que ele coloque a tradição eclesiástica no mesmo patamar da Bíblia, ele é muito preciso na tradução. Das melhores traduções que eu já li, a tradução ecumênica da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, são traduções. O teólogo católico é muito técnico. Então ele entende realmente de tradução. Isso aí você pode ficar assim tranquilo que eles são muito criteriosos. Agora, ao mesmo tempo, queridos, devemos lembrar que
no desfecho final do conflito cósmico entre o bem e o mal, o que vai demonstrar se você aceita a autoridade humana ou autoridade divina, será a sua postura em relação ao quarto mandamento. Repito, não é uma salvação pelo sábado. Nós cremos, e Ellen White mesma diz, no livro Grande Conflito, página 449, olha como ela era, olha o equilíbrio de Ellen White. Quando alguém fala que o adventista é exclusivista, eu só olho e digo assim, uma pena, ele não sabe o que ele está dizendo. Ellen White fala assim, e eu resumo e termino a minha parte. Página 449, mas cristãos de gerações passadas guardaram o domingo pensando ser ele o sábado. Deus considera a sinceridade de tais pessoas. E por quê, irmãos? Porque a salvação é pela graça. Aí ela continua. Porém, quando um decreto dominical for dado, quando todos forem advertidos de que aceitar o domingo equivalerá a aceitar a autoridade romana no lugar de Deus, aí sim, quem continuar aceitando um falso dia de guarda, ele estará sim prestando uma homenagem à besta. Então ela não é exclusivista, ela não exclui evangélicos, não exclui católicos da salvação, muito pelo contrário. Ela até fala que a graça de Cristo vai cobrir a vida dessas pessoas que viveram segundo a luz que tiverem porque aceitaram a Cristo como Salvador. Mas ela também mostra que no conflito, no desfecho final do conflito cósmico, vai fazer a diferença para quem conhece. É o que diz lá, Lucas 12, 47 e 48, né? A quem pouco foi dado, pouco vai ser exigido. Mas a quem muito foi dado, muito vai ser exigido. Que Deus preserve, meu irmão, a sua fé em Cristo. Que Deus preserve a sua confiança na palavra de Deus. E que você argumente com o irmão católico, entre outras coisas, o seguinte: nós não somos contra a tradição. Nós cremos que é importante ler a tradição, ler os pais, para compreendermos o pensamento deles. O que nós somos contra é colocar a tradição num nível em que ela não está. Em 2 Timóteo 3,16, texto que o Michel citou, diz ali, toda a escritura é inspirada por Deus. Não diz que a tradição é inspirada por Deus. Ela é importante, mas a escritura está acima. Atos 17:11. Os bereanos não foram elogiados por recorrerem à tradição eclesiástica. Eles foram elogiados por irem à Bíblia para ver se o que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com a Bíblia. Então Atos 17:11 mostra que a tradição está no mesmo nível da Bíblia ou que a Bíblia está acima da tradição? Que a Bíblia está acima da tradição. Então é por isso que eu vou ter que concordar com um padre que há pouco tempo disse, né, Mateus, ele orientando aos irmãos católicos a debaterem, não debatam na Bíblia. Porque se você debater na Bíblia, você já está pisando no terreno do inimigo. Eu tenho que concordar que ele está certo. Porque se for para a Bíblia, falo isso com muito respeito e sinceridade, você deixa de ser católico apostólico romano. Esse que é o detalhe. Que Deus abençoe, uma ótima tarde, e vamos para a nossa outra palestra com Michel. Irmãos, eu tenho uma proposta para vocês. Espero que seja uma proposta decente. Já são 7 horas. Eu estou preocupado com duas coisas. Primeiro comigo mesmo, e depois com vocês. Eu tenho 3 horas de viagem, eu tenho um compromisso amanhã bem cedo, lá em Tatuí. Eu vou ter que retornar agora. Saindo agora, eu já vou chegar depois das 10 da noite, lá em Tatuí, né? E segundo é a questão da produtividade, né? Imagino que vocês estejam cansados e com muita informação para processar e digerir. E assim, eu preparei uma aula, eu vou precisar no mínimo de uns 50 minutos. Porque é sobre purgatório, eu estudei bastante, busquei muita informação, e eu não queria fazer algo assim a toque de caixa, né? Então, a minha proposta é que a última aula desse congresso seja EAD. Ensino à distância, mas eu quero o compromisso de vocês.
Eu me comprometo, meu compromisso vai ser, eu vou gravar essa aula para o meu canal no YouTube, tá? Do jeito que eu quero, com detalhes, com todas as citações, lendo tudo direitinho. Eu preciso fazer uma exegese rápida, mas preciso fazer dos 3 ou 4 textos que os católicos usam na Bíblia para tentar sustentar o purgatório, mas não consegue, obviamente, porque o texto, eu vou ler para vocês só isso aqui, é um texto do livro de Macabeus, né? Então nós temos que estudar o que eles usam dos apócrifos, o que eles citam da Bíblia, e eu preciso fazer uma explicação mais detalhada disso aí. Então eu me comprometo com vocês, com esta igreja e, claro, com as demais do Brasil, né? De gravar esta aula no meu canal, aí lá eu vou gastar 1 hora pelo menos, né, explicando. Eu vou enviar para o Mateus depois o link, tá? Quem acompanha o canal vai ver que eu vou colocar lá. Vou tentar fazer no máximo 1 semana. E eu mando para o Mateus também, ele encaminha, deve ter um grupo da igreja aqui de WhatsApp, todas as igrejas têm os grupos, né, da comissão, enfim. E aí vocês assistam, tá? Porque eu vou passar trabalho, então eu espero a contrapartida de vocês. Você acha que a proposta é razoável? Eu vou ler aqui o texto só, uma citação, de 2 Macabeus 12, é um spoiler, tá? 43 a 46, que diz assim, é um livro apócrifo, né? Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Até aqui está tudo bem, né? Mas agora o que vem? Ó? Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles, rezar pelos mortos. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguardava os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então aqui está a base de todo o edifício chamado purgatório. Que assim, quando eu era católico também me assustava. Porque por purgatório não vão os perdidos, vão os salvos. Mas salvos que não chegaram lá. Eles ainda têm algumas coisas para resolver. E isso é resolvido com sofrimento. Sinceramente, acreditar no purgatório e no inferno eterno é um passo para o ateísmo. Roger Murnau passou por isso. Lembra daquele livro lá, Viagem Sobrenatural? Roger Murnau era um católico. E quando ele começou a refletir sobre a questão do inferno e essas coisas, e só os ricos que podiam pagar missas de indulgência, né, do purgatório, e os pobres não tinham esse privilégio, ele abandonou tudo. E muita gente abandona Deus, e esse é o propósito de Satanás, com essas coisas, né? Então, me comprometo aqui de preparar essa aula, tá, online, para vocês, e assistam. Porque esse é um dogma que existe ainda, ele foi meio que repaginado com o tempo, né? Mas existe, está ali. Tem gente esquecida no purgatório, aí os católicos pedem, né? Orem, rezem pelas almas esquecidas do purgatório. Então, que coisa, né? Tem gente esquecida lá, porque... Não, já deve estar no céu. Não está, está no purgatório, esquecido. Vai ficar lá quanto tempo ainda porque foi esquecido, né? Não estava na lista ali. É bem complicado isso, né? Por mais que a gente ache absurdo, né? Nós temos que respeitar quem crê nisso, mas temos que argumentar biblicamente a respeito desse assunto, tá bom? Agradeço a compreensão de vocês, a paciência também, né? Vocês estão de parabéns, isso aqui foi um intensivão, né? Desde ontem à noite, né? Então, parabéns pelo interesse, Deus abençoe essa igreja grandemente, e orem pelo meu retorno agora também, tá bom? Quando a gente encontra uma igreja assim acolhedora, receptiva e interessada, a gente cansa, mas se renova. E Deus abençoe muito vocês, tá bom? Muito obrigado.